primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 1, versos de 13 a 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, versos de 13 a 16. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole, esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Cristo Jesus. Leiam, por favor. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Assim como é santo aquele que vos chamou, pois escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Queiram sentar-se, irmãos. O crente e a santificação. A palavra santo, ela está presente desde o Antigo Testamento. A Bíblia nos deixa claro que somente quando conhecemos e praticamos a doutrina da santidade, nós estaremos em condições de nos colocar diante de Deus e servir ao Senhor. As grandes maravilhas que Deus opera quando nós, como filhos dele, mediante a fé em Cristo Jesus, nos dispomos a buscar a santidade, como estilo de vida. Mas, afinal de contas, o que é santificação? Vivemos dias em que há muita distorção em relação ao que seja santificação. Queria que você lesse essa frase aí. O que é a santificação? É um processo. Então preste atenção no que eu vou dizer. Ninguém pode viver em santidade se não foi primeiro regenerado. O que é regenerado? É ter a experiência de conversão a Jesus Cristo. As pessoas às vezes buscam santificação, mas sem conhecer Jesus, é impossível. Esse é um processo. Santificação é um processo que começa no momento da sua conversão. Aí a pessoa diz: mas pastor, eu não lembro quando eu me converti. Então você não se converteu. É simples assim. Porque no momento da sua conversão, você percebeu que Deus falou ao seu coração, à sua mente, e Deus estava mudando o seu conceito em relação a Ele. É a partir desse instante que começa o processo de santificação. Se a pessoa não nasce de novo, Jesus diz lá em João 3, verso 3, ela não pode ver o reino de Deus. Então Deus orienta na sua palavra acerca dos crentes. Primeiro, todos os crentes devem ser santos. Todos nós devemos ser. Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, ele diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a cidade de Roma era uma cidade pervertida, mas Paulo diz: vocês estão aqui em Roma, mas vocês são santos.
O mundo não mudou muito, porque o coração do homem é sempre o mesmo. Quem vive no mundo de hoje, vive sendo desafiado a ser santo. Esse é o desafio do crente. Porque normalmente as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem uma vida movida pela paixão da carne. E elas não conseguem viver fora dessa paixão da carne. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós temos uma luta, diz a Bíblia, da carne contra o espírito. E essa luta ela só é vencida quando nós buscamos a santificação. A santificação, a santidade, nos separa do pecado. Vamos ler esse texto aí, juntos? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós não podemos tomar a forma do mundo, no sentido de pautar a nossa vida por aquilo que o mundo está dizendo. Quantas vezes o mundo diz uma coisa e a pressão, a influência é tão forte, nós achamos que isso é normal, mas não é normal. Quando a Bíblia fala alguma coisa, nós precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. Então, a base para a nossa santificação, ela não pode ser outra. Hoje nós vivemos o tempo do fast food, né? Tudo é rápido. Por exemplo, quando você vai almoçar, você quer chegar num self-service e você quer fazer o quê? Logo, rápido. Você quer escolher o que você quer comer rápido, não é? Então eu vou dar um aviso para você. Tem algum baiano aqui? Todo lugar tem, né? Mas baiano, não vou falar mal da Bahia. Mas alguns lugares da Bahia que você vai, e se você estiver com pressa para comer, você vai morrer de fome. Porque já vão dizendo para você, calma meu rei, não é? E vão escolher, e vão fazer, principalmente mais para o interior, eu que já viajei para essas regiões, a gente tem um... Mas esse mundo que tudo é rápido, a gente começou a pensar que tudo é rápido. E, meus irmãos, santificação é um processo. Quantos crentes pensam assim, olha, esse final de semana eu vou buscar a santificação? Veja bem, eu não prego contra nenhum movimento que busca a santificação. Mas eu sei que é um processo. Cresce cada dia os chamados encontros de santificação. A pessoa vai naquele final de semana, diz assim, olha, eu vou para esse encontro, quando eu voltar de lá, eu estou santificado. Ela volta, fica um pouquinho santificada e acabou. Por quê, meus irmãos? Porque é um processo. E a base para a santificação é a Bíblia. É a palavra de Deus. É aquilo que Jesus diz, quem ouve a minha palavra e faz o quê? Pratica. Ah, vou ouvir a Bíblia, mas não pratica. Tem coisas, meus irmãos, que não tem nenhuma base bíblica. Hoje eu fico impressionado como é que as pessoas têm essa facilidade de criar situações que não têm base bíblica. Hoje o irmão estava me falando de uma reportagem que ele ouviu, né? Eu não vou dizer que seja um pastor, mas ele disse que ele recebeu de Deus o dom de orar pelas pessoas e as pessoas perdem 20 quilos, 10 quilos, 12 quilos. Irmãos, isso não tem base na Bíblia não, meu irmão. Eu sei que as pessoas ficam até animadas para ir lá, né? Mas não vá não, irmão. Você vai perder seu tempo. Sabe por quê?
Porque a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. O Senhor nos manda buscar santificação. Esse processo de coisa instantânea, isso daí eu sempre fico com o pé atrás com isso. Vamos ver esses textos bíblicos? Primeiro texto, solta o primeiro texto. Vamos ler juntos? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Segundo o texto diz o quê? E clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A expressão aqui na língua original, a língua hebraica, é a palavra gadosh, que quer dizer um Deus santo, um Deus diferente, que me chama, a partir do momento da minha conversão, a ser diferente como Ele é. E o outro verso nós não vamos ler porque já está aí, lemos no início. Agora, o que acontece quando nós estamos sendo santificados? Qual a consequência da santificação na vida do crente? Primeiro, nós temos paz com todos, né? A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação nos leva a ter paz com todos e nos leva a ver o Senhor. Se você percebe no texto que nós lemos anteriormente, o livro do profeta Isaías, ele diz que quando morre o rei Uzias, capítulo 6 do profeta Isaías, ele diz: eu entrei no templo e vi o Senhor. Isaías era profeta, ele tinha entrado no templo tantas vezes, mas naquela ocasião ele viu o Senhor. E ele viu o quê? Deus é santo. Quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos a coisa tão mecanicamente que nos esquecemos de que a nossa proposta em estar aqui, em cultuar, é ver o Senhor. Vivemos dias de muitas distorções em relação à santidade, à santificação. A primeira distorção é uma distorção, como está o nome aí, né? Antinomiana. O que significa isso? Eu não posso vencer o pecado. Por quê? Porque eu sou fraco. Tem crentes que ficam pensando assim: eu não posso vencer, eu sou fraco. Jesus venceu porque ele era forte, mas eu não sou. Esquecem-se do que diz a Bíblia. Eu posso algumas coisas naquele que me fortalece, é isso que diz a Bíblia? Posso o quê? Todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, nós não devemos criar essa distorção de achar que nós não podemos. Uma outra distorção é a distorção da impecabilidade. Eu queria que os irmãos lessem tudo que vai aparecer aí. O crente, depois de regenerado, não peca mais. O que diz a Bíblia? Então a Bíblia diz que nós precisamos estar sempre confessando. O crente que quer santificação, ele tem que estar pronto para mudar. E muda quando confessa o pecado. Às vezes é muito fácil ver o pecado do outro, né? Mas nós não vemos o nosso. Se eu quero santificação, preciso pedir a Deus: Senhor, me ajuda não somente a conhecer o meu pecado, mas a confessar o meu pecado. Uma outra distorção é aquela distorção que eu já mais ou menos antecipei, da santificação repentina, baseada exclusivamente nas experiências que mexem com a emoção. Irmãos, nada na vida cristã acontece repentinamente.
Eu estava, antes de vir para cá, lendo um artigo sobre um final de semana de vida vitoriosa. Esse é um projeto. E ali se colocou tudo o que acontece com a pessoa que passa esse final de semana. E eu pensei comigo, não é verdade. Porque a Bíblia não fala isso. Não existe santificação repentina. Pode ser um insight, né? Chamar você é a responsabilidade, mas prossiga. Se não houver esse processo, essa busca, através da palavra de Deus, através da oração, não haverá santificação. Aí a pessoa fica frustrada. Puxa, mas eu pensei que fosse acontecer isso comigo, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não está na Bíblia. Nós, os crentes, temos que ser igual os bereanos, lá no livro de Atos. Não é só porque o pastor falou, não é só porque o irmão fulano falou, não, é porque a Bíblia disse. Então, se a Bíblia disse, nós temos que seguir o que diz a Bíblia. Agora, o que nos leva à santificação? A Bíblia diz que existem 3 agentes para a santificação, e sem eles nós não temos santificação. O primeiro agente da santificação é Jesus Cristo. Quer ser santo? Olhe para Jesus. Imite Jesus. Busque conhecê-lo mais. Busque agir como ele agia. Peça a Deus, ó Senhor, faça-me ser como Jesus. Jesus pagou um preço muito alto para que nós fôssemos santificados. O segundo agente de santificação é a palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Santifica-os. A tua palavra é verdade. Irmãos, a palavra de Deus é verdade. Não tem discussão na Bíblia. A Bíblia falou, acabou. Né? Às vezes nós queremos argumentar, mas a Bíblia falou isso, mas não tem nada disso. A Bíblia foi escrita por homens, foi. Está claro na Bíblia, né? Foram homens que escreveram a Bíblia. Ah, foram homens pecadores? Foram, pecador, todo homem é pecador. Mas diz o texto da Bíblia lá no livro de Pedro, porque a profecia nunca foi produzida por homens que não fossem inspirados por Deus. Nunca foi produzida por vontade de homens. Preste atenção, você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto. Qual o livro mais antigo que você conhece? Ele já está ultrapassado. A Bíblia permanece. Quando eu estava estudando, né, eu estudo até hoje, mas quando eu estava estudando, estudo formal, eu estava fazendo o meu curso, naquele tempo o pessoal chamava de ginasial. Né? Então nós tínhamos um livro lá no Rio de Janeiro, e acho que era no Brasil todo, acho que a Ruth deve ter estudado nesse livro, de matemáticas, de um professor chamado Ari Quintela. Né, Ruth? Todo mundo que queria aprender matemática tinha que ler Ari Quintela. Era um livro famoso. Quem aqui já ouviu falar desse livro de Ari Quintela? Só os mais idosos. Alguns mais jovens também, né? Alguns mais jovens também. Brincadeira, irmãos. Mas hoje, os adolescentes que estão aqui me ouvindo aqui, vocês já ouviram falar nesse camarada? Sabe nem quem é. Sabe por quê? Porque ficou ultrapassado. Esse livro foi escrito por homens, mas ele é a palavra de Deus. Qual é o homem que poderia imaginar e falar coisas que esse livro fala se Deus não tivesse inspirado? Qual é o homem que podia fazer isso? Então, quando você lê a Bíblia, preste atenção nisso. É a palavra de Deus, e não tem dúvida. Eu achei, no ano passado, quando esteve aqui, aquele cientista da NASA, interessante a preocupação deles em explicar o que está acontecendo em relação à criação do mundo.
E eles foram procurar a resposta na Bíblia. Lá no livro de Hebreus diz que pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. De tal forma que aquilo que a gente vê não é como a gente vê. É a Bíblia quem diz isso, meus irmãos. Como é que alguém podia falar isso se Deus não tivesse inspirado? Como é que alguém poderia falar como Abacuque falou, né? Em relação à comunicação desse tempo, né? Deus falou para o profeta, ó, pega a palavra, escreve em tábuas, em letras bem grandes, para que possa ler o que correndo passa. O que é isso? É o outdoor, né? Fenômeno de comunicação hoje, as pessoas escrevem, ó, passa rápido, todo mundo está olhando. Como é que ele podia saber isso? Como é que Jó podia saber, não é? Lá no seu capítulo 37, verso 7, sobre impressão digital? Jó era um homem, mas ele diz, olha, o Senhor colocou a marca na mão de cada homem, para que o homem saiba que foi ele que o fez. Então a nossa base de santificação é Jesus e a Bíblia. E depois disso vem o quê? A oração. Devemos orar sempre. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele é o nosso intérprete. Então, quando você ora, Deus trabalha. Que Deus nos ajude, meus irmãos, como crentes, a ter uma santificação bíblica, a santificação verdadeira. Nossa santificação que tem andado por aí e tem levado muita gente a se decepcionar, porque acreditam naquilo que não precisam acreditar. Estão baseados onde não tem base nenhuma, quando a base real está na palavra de Deus. Que o Senhor nos capacite e nos ajude a continuar andando na sua presença.